questão do IGM, que o CFA foi pioneiro, estabelece um novo padrão, que nós precisamos fazer uma quebra de paradigma no Brasil em direção à governança, até para entender um pouquinho bem o que é, de fato, governança, que nós, administradores, às vezes não entendemos muito bem. O IGM, então, abriu esse precedente e na verdade, o sistema CFA de gestão, de governança, olha o primeiro nome, governança, planejamento e gestão estratégica de serviços de água e esgoto, ele começa com governança, não é por acaso, não. É porque tem que buscar os padrões de governança que o presidente lá em Gramado deixou bem claro, o Brasil não consegue ver por causa dos maus costumes. As instituições nossas nunca são boas porque os nossos costumes são muito ruins. E costume é padrão de governança. É a pessoa ser honesta. Nós estávamos comentando aqui com o conselheiro Mauro ali, que roubaram o notebook num evento igual esse aqui, num congresso que ele dava. Como é que você rouba um notebook? Pô, você achei que era só o pivete da rua que roubava isso? Quer dizer, o costume brasileiro de levar vantagem até nesse sentido. Quer dizer. Então, na governança do serviço público, que eu entendo que o CFA, nessa metáfora de não sei quantos anos em dois, né, essa metáfora ela é muito mais profunda se nós formos olhar essa questão de mudar o parâmetro de enxergar o administrador, não pela administração tradicional, mas pela governança que é calcada na transparência. Esse desenho aqui, ele aprimora a metodologia do IGM, e incorpora uma série de indicadores que você pode conhecer uma administração, e eu vou mostrar para você o maior engano que o saneamento tem cometido no Brasil, na história do Brasil, o maior engano que ele tem cometido, exatamente no momento que a gente aplica o conceito de governança focado na transparência. Eu vou mostrar para vocês como é que está o setor de saneamento do Brasil hoje, com dados do ano passado. Nós temos aí o setor público tomando conta de 90% da prestação de serviço, seja através das companhias estaduais, a SEDAI, da Vida, Copasa, a Sabesp, né? Seja através de municípios também que têm seus próprios serviços. Mas, por outro lado, tem 84 milhões de brasileiros que não têm rede de esgoto na sua porta. Isso não combina com um país sério nenhum. Isso é um padrão de quinta qualidade, não combina com o PIB. Né? Aquele PIB que eu falei lá em Gramado, aquele PIB que o Brasil é o 7º PIB do mundo, né? Mas tem desempenho em alguns lugares que é de países africanos, daqueles bem mais atrasados. O que acontece aí, o que eu vou desdobrar para vocês para entender que é uma oportunidade para o administrador. Quando a gente conversou no início, eu e Wagner começamos a discutir e foram incorporando outras pessoas internamente para chegar à necessidade de desenvolver um processo desse, né? A ideia era a gente começar a esmiuçar o Brasil e, no sentido do CFA, assumir a linguagem publicamente, verbalizar publicamente a questão da rediscussão do Pacto Federativo, que o professor Luiz Augusto chegou a falar hoje aqui na pirâmide invertida, né? Eu vou mostrar um outro lado da pirâmide invertida, que é esse aqui, a pirâmide é o queijo invertido. Olha ali como é que a gente gasta dinheiro no Brasil lá. 50% o orçamento desse ano, no setor público, 50% para pagar serviço da dívida. Quando você começa o café da manhã, metade do queijo, você fala assim, esse aqui eu vou pagar juro para o banqueiro, para manter meu serviço da dívida. Aí vem previdência privada, que nós estamos discutindo hoje aqui, né? Até um aluno me fez uma pergunta lá em Gramado, mas, então, se o serviço da dívida está ruim, se previdência, então não tem problema, não. A previdência é uma das causadoras do serviço da dívida está desse jeito. Né? O Estado sempre gasta mais do que precisa, então vai se endividando e pagando esses juros. Falamos também da questão dos maus costumes, né, que o Brasil, nos últimos 14, 15 anos, ele julgou, Wagner, você que é um grande estudioso, defensor da Dilma, o Brasil julgou um plano Marshall, você sabia disso? Julgou equivalente a um plano Marshall fora, em valores atualizados. Esses dados não são meus. Isso é publicação da Fundação Getúlio Vargas. Samuel. Então, quer dizer, jogou um plano Marshall que recuperou o mundo no pós-guerra. O dinheiro foi esse. Eu mostrei uma fatia que foi 520 bilhões que a administração pública pegou do nosso dinheiro para ajudar a fazer o Bolsa Empresário. Né? Esses 520. Mas aquilo é o que a gente conseguiu visualizar. Agora, a gente joga mais coisas quando a gente consegue ver aqui. Como é que é o desequilíbrio federativo?
né? A distribuição federativa que a gente vê no primeiro lá. O governo federal fica com mais da metade do bolo, a letrinha está pequena, que não foi programado para um evento desse tamanho. 55% do orçamento público é da União. A pirâmide invertida que o professor falou aqui, ela pode ser vista aí também. Ó. As coisas acontecem no município, ela não acontece em Brasília. Mas Brasília fica com mais da metade do dinheiro. Não tem cabimento, isso em lugar nenhum do mundo, isso não existe. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Né? Então, nossa educação está ali, e os outros dobramentos, vocês veem que o município, que é onde a coisa acontece, que no mundo inteiro o município é que resolve as coisas, aqui no Brasil, o problema acontece no município e ele corre para buscar a solução lá fora. Isso tudo serviu de paradigma para a gente. A situação fiscal aqui, eu já roubei emprestado do IGM. Tá? Nós vamos ver agora, para fins de água e esgoto, que é o nosso foco. Depois eu vou explicar por que nós estamos mexendo com saneamento, com água e esgoto. Para se gastar nos próximos 20 anos, nós precisamos de 300 bilhões para resolver, aproximar a questão do saneamento do ponto adequado. Mas o número certo é 520. Em 30 anos, que é o Plano Nacional de Saneamento, fala em 30 anos, 520 bilhões. Mas 87,4% dos municípios encontram dificuldade fiscal. O nosso IGM, CFA IGM, mostra isso lá. É uma análise comparativa de todos os municípios devidamente ranqueados. Né? Essa situação crítica tem levado a equívocos. Por exemplo, o governo federal lançou um programa para privatizar as companhias estaduais de saneamento, mas em hora alguma foi feito um estudo para privatizar, para melhorar a eficiência, para fazer investimento, né? Para fazer caixa para os estados pagar juros, pagar despesa, para pagar dívida. Não tem nenhum estudo dizendo que é melhor ou melhor. Não, eu também não estou defendendo nem contra, não. Né? A intenção única e exclusiva é fazer dinheiro. E todos estão indo por água abaixo. Por exemplo, aquele se referiu aqui do estado de Rondônia, que em nome do CFA eu vou almoçar com o governador em São Paulo amanhã, mas depois de já ter ido lá, discutir, conhecer, para poder tentar viabilizar uma situação para uma companhia que foi sequestrada pelos empregados. 500 empregados têm preferência em relação a 500 mil habitantes. A companhia está quebrada por quê? A folha de pagamento hoje é 100% da arrecadação. Então ela não faz um investimento, ela não conserta nada, os hidrômetros estão velhos, a perda de água altíssima. Por quê? O interesse corporativo organizado, não foi isso que o professor falou aqui? O interesse corporativo organizado, ele pressiona mais perto. Então ele age mais eficazmente em cima do parlamentar, em cima do prefeito, em cima de todos nós. Ele consegue coisas que o nosso político, que recebe um mandato majoritário, no caso, vamos supor, um governador, com todo respeito, eu gosto muito dele, o lado de Rondônia caiu a ficha dele, já na metade do mandato acabado, ou seja, o interesse corporativo de 500 empregados estão me deixando de lado aqueles que me deram o voto majoritário. Se tem 1 milhão de habitantes no Estado, 1 milhão e 200 milhões de habitantes, só 500 mil são atendidos e os 500 mil estão colocados em último lugar. Quer dizer, o interesse corporativo sempre manda porque o outro não é organizado. E organizado numa tradição constitucional, né, e de costumes amadurecidos, aquele que recebe o voto majoritário não tem vergonha de defender uma causa impopular, como, por exemplo, reforma tributária, né? Reforma previdenciária. Ele não tem medo disso, porque ele foi eleito para isso. É para não deixar os interesses organizados se sobrepor aos interesses daqueles 500 mil, daqueles milhões que votaram nele. É o que está acontecendo ali. SEDAI, todos nós sabemos que não vai para frente, porque o dinheiro, a privatização, digamos assim, é só para arrumar dinheiro para o Estado pagar a dívida que deve até salário. Mas você só esquece de uma coisa, isso não vai para frente nunca. O dono da concessão não é o Estado, o dono da concessão é o município. Está na Constituição. Então, estão brincando de me engana que eu gosto, para dizer que está vendendo, está estudando, mas ele não pode vender se o município não quiser. A menos que ele dê a parte do dinheiro que é do município. O município é que é o dono da concessão. Se ele não pagou ao município um outorga pela concessão, como é que ele quer vender essa concessão? Correto? O que ele vender, ele tem que passar para o município, que é o dono. Então, tudo isso aí é conversa para boi dormir. O estado de Sergipe, que é o DESO, já chutou o balde. Casal, que é a Lagoa, já chutou o balde.
Compesa, que eu acabei de conversar agora mesmo, eu tenho quase certeza que também já está fora, não tem a mínima chance. Por quê? Vender a companhia para pagar a dívida não é a solução para melhorar a gestão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, são totalmente distintos. Uma coisa é você querer vender imóveis que o Estado tem, que não faz nada com ele. Né? Mas vender um órgão da administração não faz muito sentido. Aí eu volto a 2 slides, eu peço permissão para publicar aqui 2 slides daquela palestra nossa de Gramado, em que a gente estava situando o Brasil, muito envergonhadamente, e eu até me arrependi depois de ter feito, o Wagner me desafiou a fazer aquele estudo do Global Economic Forum, eu fiquei até meio triste com o resultado. É de deprimir, né? Quer dizer, você analisar aquele monte de indicadores e chegar à conclusão que nós somos, todos eles nós estamos na rabeira. Mas 2 são significativos para explicar aqueles 2 fenômenos que nós vimos aqui. Ó. Essa dificuldade de... Vamos voltar aqui para trás, só para a gente ver aqui. Esse primeiro, que essa situação que nós estamos aqui, ó, de atraso, né, em que 84 bilhões de brasileiros não têm acesso ao sistema de esgoto. Né? Uma das razões é exatamente o desperdício na realização de gasto público. O gasto público executado hoje pela máquina pública de gestão, por isso que o foco em gestão pública do Conselho Federal e dos conselhos hoje é um fato importante na história do Brasil, a gente descruzar os braços e partir em cima disso, porque ficar na desonrosa posição de 133, em 137, está 136 ali, mas são 137 países que foram pesquisados nesse índice, que é absolutamente independente, não recebe dinheiro de governo, não recebe dinheiro de ninguém, é uma instituição totalmente independente, sediada na Suíça, que é patrocinada por doações de todos os lugares. Né? E você vê aí que ética e corrupção, nós ainda continuamos também lá na rabeira. Aí aparece agora o 137, aí. Nós estamos na companhia da Venezuela, que é a última. Então, aos olhos de quem está lá fora, nós e Venezuela somos farinha do mesmo saco quando se trata da questão corrupção. E alguém tem coragem de me desmentir? Pelo menos o outro é mais sincero, né? Ele é ditador. Pelo menos é mais sincero. A ditadura aqui é a ditadura do interesse organizado. Ele vai mamando no Estado, vai se apropriando, se apoderando, aparelhando. E o gasto público é o que a gente vê aqui hoje. Como é que pode você ficar no 134º lugar de 137 países no quesito ética e corrupção, com um país que tem, fala-se tanto, uma Constituição maravilhosa, que tem um poder judiciário que ganha o maior salário do mundo, e tem uma série de outras coisas, e, no entanto, nós estamos nessa posição. Isso é vergonhoso. Agora, a razão principal é essa aqui. Por que engajar o sistema CFA, CRAs em gestão de serviços de água e esgoto? Não é por ideologia, nem porque eu acho bonito, e nem porque eu convenci o presidente. Não. É porque é uma forma de abrir espaço para o administrador trabalhar. Primeiro, que é interiorizado, é um trabalho que é local, ele tem a ver com uma pauta federativa mais moderna, mais avançada, ele é local. A decisão vai, apesar de estão tentando dar algum golpe para poder salvar esse negócio das vendas da companhia, estão querendo passar a titularidade da água e esgoto para tirar do município e passar para o Estado. Tem que mudar a Constituição. Né? Mas, a essa altura do campeonato, a vaca já foi por velho, as companhias acabam que não vale tanto esse esforço. Você imagina, eu gostaria de dizer assim, por quê? Por que o Conselho Federal e os estaduais precisam se engajar numa causa dessa da gestão do saneamento? Tem que ter uma razão. A primeira delas é o seguinte, saneamento, água e esgoto tem sido coisa de engenheiro. Todo mundo acha que é coisa de engenheiro, é mais natural, não é? Vamos falar a verdade. Todos nós achamos, já está culturado que é uma coisa de engenheiro. Por quê? Porque no começo, quando foi feito, era tão difícil que a engenharia hidráulica predominou, desde Roma. Né? Roma ocupou o mundo porque desenvolveu a engenharia hidráulica na frente de todo mundo. Então, as primeiras obras de engenharia de captação de água e transporte eram caríssimas, eram difíceis de fazer, não tinha maquinário. Então, um negócio hercúleo. Daí essa condição de associar serviço de água e esgoto com engenharia. Mas é uma grande mentira, principalmente depois de escutar essas coisas de BI e outras coisas que a gente viu por aí, que realmente não tem sentido. Olha, a cadeia de valor
da prestação de serviços públicos mostra que 90% do trabalho é do administrador, é da administração, não é da engenharia, não é um trabalho específico de engenharia. Engenharia é uma parte técnica, não é. Então, se nós colocarmos aqui, vamos ver do ponto de vista da... Essa aí é aquela famosa cadeia de valor, né? Acho que quase todos nós aqui conhecemos, né, do Kotler. Então, você tem lá os macroprocessos de apoio à prestação de serviço. Tem alguma coisa de engenheiro ali? Se você forçar a barra, talvez você consiga alguma coisinha ali, mas se forçar muito, mas não tem nada. Então, vamos ver agora nas atividades fim. Vamos voltar aqui nas atividades fins. O que tem de engenheiro ali? Gestão comercial não é. Gestão do sistema de coleta e tratamento de esgoto não é, por o seguinte, depois que você montou um sistema, você completou a parte de engenharia dele, o engenheiro não vai lá nunca. Quem vai depois é o biólogo para olhar a qualidade da água, o químico para tratar o resíduo. O engenheiro não vai lá não. O engenheiro fez só no projeto da construção. Saiu, não está mais na empresa. Tanto que as empresas não têm, elas contratam tudo. Aí você vai aqui, e no sistema de abastecimento de água? A mesma coisa. Vocês vão ver pelos indicadores de saneamento aqui, a gestão, a qualidade da gestão que é exatamente por pensar que é trabalho de engenheiro e não trabalho de administração. É trabalho de administração, quer dizer, você cuidar da eficiência, da eficácia, fazer obra na gestão de saneamento é quando você está implantando. Depois disso, é 30, 40, 50 anos que você vai mexer com obra de novo, 50 anos. Tem casos que até a Suíça está trocando agora os esgotos dela, que duraram 100 anos, trocando tudo de uma vezada só. Em 5 anos, eles vão trocar tudo que foi feito nos últimos 100 anos. Quer dizer, você consegue fazer, depois volta para a administração de novo. Então, na verdade, aproximar do município para oferecer para ele um instrumento de gestão. E o que está por trás da estratégia, da malandragem desse sistema aqui? É que nós estamos desenvolvendo ele ainda não está no site do CFA, não. O presidente disse que ele já está acabado, mas a gente é muito consciencioso, nós estamos fazendo os testes ainda, rodando os estados, né? Ele vai para o site, ele todo dia chuta meu joelho e fala, pô, mas até hoje está me enrolando, tem 6 meses e tal. Mas nós vamos conseguir, eu creio que mais uns 3 ou 4 meses ele vai estar no ponto, vai para o site. Então, aquele município que tiver um administrador, vai ter uma senha para poder usar e trabalhar nele. Esse que é o negócio de você, e é lógico que também por trás disso aí tem um programa de capacitação também que nós estamos desenvolvendo, todos nós vamos compartilhar. E também, para prosseguir nesse conceito, nós vamos aos estados, na medida do possível, ter um protegido do presidente aí que já ganhou, furou a fila. Ele virou a cara ali para não falar que é ele, mas o estado dele já pediu para ser o primeiro, já se organizou e tudo. É o Tita. Ah, é? Ô, gente, eu falei alguma coisa aqui que ninguém sabia? Gente, eu achei que era só eu que sabia disso. Que isso? Achei que era só eu que sabia. Mas a ideia é que a gente vá aos estados, né, compartilhando isso. No caso do Mato Grosso, está sendo organizado pelo CRA, com a Universidade do Mato Grosso, envolvendo os órgãos todos, a Associação de Municípios. Né? Nós vamos fazer os workshops, os seminários, ensinando a usar o sistema. E se já tiver em condição, algum município quiser, simplesmente, se tiver um administrador lá, ele vai receber uma senha para poder entrar e trabalhar. Se não tiver, contrata como prestador de serviço ou coisa qualquer. Você vai dar de graça? Não, né? Então tá bom. Se for dar de graça, eu vou querer royalty. Então, nós estamos vendo aí que tudo que está na cadeia de valor converge para a governança. A governança corporativa e gestão de riscos. Então, a beiradinha que ficou ali dos advogados, que com a Constituição de 88 eles viraram ditador nesse país, é a questão da regulação. Mas a regulação da área de água e esgoto ela é tão técnica que para o advogado só com um negócio desse tamanhozinho assim. Ó. São parâmetros de gestão. E esses parâmetros de gestão estão representados hoje aqui por 70 indicadores do sistema CFA de gestão e governança estratégica de serviços de água e esgoto. São 70 indicadores. Esses 70 indicadores é como aquela hora que você chega no seu médico no final do ano para fazer aquele exame, que ele pede, os caras mais de cabeça branca assim, né? Hein? Os mais de cabeça branca, os que não têm cabeça branca também, viu? Viu, Ibrahim? Os que não têm também. Chega lá, o cara pede 30 exames, né? Aí faz aquele negócio, dá um encravado ao fio de cabelo. É mais ou menos isso. Né? São 70 indicadores, um checklist.
E esse checklist ele tem parâmetros para você fazer comparação. Benchmark é uma palavra que nós, administradores, temos que aprender a usar muito. Benchmark é muito mais rápido para você aprender do que ficar inventando roda. Se eu descubro que a performance de Niterói é melhor do que a da cidade do Rio de Janeiro, então já tem um limite que eu posso chegar naquela performance que está lá. Não que ela não necessariamente é melhor, mas eu posso chegar nela. É o que a primeira informação que esse sistema nos fornece, é isso. Né? É que a gente pode comparar. A Ju vai fazer uma comparação no final aqui. A parte bonita da apresentação eu vou deixar por conta dela, até porque é para justificar, né? Aqui. Pois é, porque a coisa bonita tem que ser feita por gente bonita e competente. Desculpa, viu, Ju, mas eu vou te botei numa fria, né? Então nós vamos fazer uma demonstração aqui, cada um pode dar seu palpite, pedir sua cidade, faz comparação online. Você vai estar online, né? Vai estar online. Vai fazer comparações online. Qualquer município. São 5.600, de um total de 5.800 que tem no... Mas é porque não há dados para isso, né? Haja Big Data para você chegar nesse município. Mas 70 indicadores é muita coisa. Então, vocês percebem ali o seguinte, eu deixei por último ali embaixo, olha gente, olha, vou dar uma mexidinha ali, ó. Por último, ali tem um cara chamado usuário que vai entrar ali, tá vendo? Bom, deu para dar mais ou menos uma convencida, não sei se que a cadeia de valor não tem nada a ver com engenheiro? E que fica essa... Você sabe aquele ditado, quer dizer, quem tem martelo, tudo que vê pensa que é prego. Não tem isso? É o caso do engenheiro. Você viu tanto falar de engenharia no começo do saneamento que você acha que é coisa de engenheiro. Mas não é, o engenheiro não está lá mais não, ele não vai lá mais não, mas eles continuam ocupando os carguinhos, inventando obras, inventando projetos que não precisam. Por exemplo, tem uma cidade que eu já trabalhei como consultor, que eu não posso nem dar ideia para vocês da proximidade que ela está, que gastou 110 milhões para fazer um sistema de água novo, e quando o prefeito me pediu para fazer o diagnóstico, eu falei assim, mas essa obra está conectada? Ainda não. E a cidade está precisando de água? Não. Os empreiteiros arrumam, chegam e trazem o projeto prontinho, com a emenda do deputado. É isso, aqui é o Brasil. A emenda do deputado para puxar uma água que não precisa. Sabe por quê? Porque a perda de água da cidade está a mais de 60%. O consumo médio de água per capita sugerido pela ONU é 110 litros por habitante dia. Com 110 litros, as mulheres da casa vão ajudar a gente melhor aqui. 110 litros, você dá banho no menino, dá banho no cachorro da sogra, você lava a roupa, você faz tudo e dá para viver bem. Né? Essa cidade que eu estou me referindo tinha uma perda de água de 600 litros por habitante dia. O cara mandou duplicar, triplicar o sistema. Porque o deputado já vem com a emenda, já vem com a empreiteira que vai ganhar a licitação. É isso tudo combinadinho? Vinha, né? Porque eu acho que agora vai. Acredito que, pelo amor de Deus, né? É com esses dados objetivos e concretos que a gente pode fazer as investições e os ataques, as discussões e os debates no sistema político nacional. Com transparência. Porque senão vai ser mais um palpiteiro, vai ser mais um achismo. Vai que todo mundo faz. Exatamente isso. Aqui, voltando de novo aos cabeça branca aqui, muitos vão se lembrar que nós escovávamos o dente com um copo d'água. Não era? Quantas cabeça branca tem a coragem de falar isso aqui? Vamos ver. Eu ainda carregava a alga, porque eu não tinha água. 2... Você lembra aí? Eu ainda carregava água. Não, eu no meu caso, na minha casa, por exemplo... Eu não tinha tido Lacerda para 2000. Sim. Na minha casa tinha um mercado negro, porque a cisterna era daquela da bomba. Aí, ó, né? Aquela que fazia assim. Lá em casa tinha um mercado negro, os irmãos vendiam para o outro. Ou comprava do outro. Não, hoje eu não vou, você faz o meu lá. Aqui, eu te dou a cocada que eu tenho lá de presente. Eu te dou, na moringa. Eu te dou o pão com goiaba. Na moringa. É isso aí. Então você fazia, quer dizer, tinha um mercado dentro de casa, dada a dificuldade. Mas na hora de escovar o dente, a mãe entregava para cada um uma caneca com escova de dente. Você escovar o dente com uma caneca de água. Hoje os meninos abrem a torneira e ficam lá, brincando no celular, escovando dente e tal, né? Rio Doce. Bom, aí é um retratinho da cadeia de valor da gestão dos serviços que originou essa síndrome do martelo e do prego, do engenheiro. Esse pedacinho aí é o que acontece no início da obra, mas depois vira gestão de logística. Gestão de logística é gestão de facilities, que nós estamos falando aqui, de gestão de uma coisa que já está funcionando. Né? O engenheiro que vem não é um engenheiro de manutenção, não é engenheiro de obra, mas não, é especialista, é um cara que vem pontual. Esse é o retrato dela.
Bom, o que é o sistema que nós estamos chamando de CFA-GSI? Governança e Planejamento e Estratégico e Gestão de Riscos de Serviço de Água e Esgoto. Ele tem essas 10 áreas-chave, né, cada uma com 7 indicadores. Poderia ser 5, poderia ser 15, chegamos a uma média boa que fosse razoável, e que todos os municípios hoje têm condição de fornecer, tanto que nós temos as informações. Algumas delas não são confiáveis, mas não vão deixar de fazer por causa disso. Vão tentar melhorar a confiabilidade delas. Porque algum município que você começar a denunciar isso, ele vai dar, ah, não é assim, não, então me mostra que é diferente. Né? Então, a Juliana vai percorrer com vocês alguns indicadores. Você vai perguntar para o consumo médio per capita de água que eu falei aqui. Está lá um índice, lá, litros por habitante dia. Né? Tem a fórmula dele, tem um punhado de indicadores, o nosso BI vai lá, acessa imediatamente, em fração de segundo, ele acha esse índice de quantas cidades você quiser ao mesmo tempo. Se você quiser comparar. Né? Você tem outra questão muito séria, que é a questão da sustentabilidade da água. Né? Nós já falamos tanto nisso aqui. Né? Você tem que ter indicadores de sustentabilidade, que, por exemplo, o índice de perda de água. Índice de perdas de água por ligação, que é o IN 051. Está difícil de ler aí, porque isso não foi programado para uma tela tão grande. Mas nós vamos depois fazer aqui. Alguém vai pedir da sua cidade, nós vamos ver quem é o campeão da perda de água aqui. Cada um faz um pedido aí, a Ju vai selecionando, nós vamos direcionar isso aí. Então, nós vamos passando por isso até a própria transparência tarifária. Tem lugar aí que o preço do metro cúbico é uma coisa de louco. E tem outro que é uma miséria. E o prefeito acha que é uma gracinha a água dele ser barata, mas não tem. Né? Tem prefeito que acha, não, tem cidade que não cobra nada, entrega água, porque aquela perda louca, água de péssima qualidade, não faz esgoto, e acha que está fazendo um favor para a população. Me engana que eu gosto. Né? Nessa mesma cidade que eu falei com vocês aqui, dessas obras, o prefeito, eu falei que agora, se você pagar esse serviço da dívida dessa obra toda aqui, você vai ter que aumentar a tarifa. Ah, aumentar a receita? Ah, mas não pode aumentar a receita, não vou aumentar a receita não, vou só remanejar a tarifa. Essa turma que está gastando aqui 600 litros por habitante dia, porque a tarifa está muito barata, nos primeiros metros cúbicos. Ele não sente. Se ele gasta muito, ele tem que pagar muito. Então, a partir do consumo médio da onde 110 litros por habitante, começou a cobrar uma tarifa progressiva. Então, você aumentou a tarifa, ele falou, nossa, a cidade vai cair, o pessoal vai encher o atendimento aqui, a imprensa vai vir. Uns 2 meses depois, ele ficou caladinho, está caladinho, eu fui lá falar com ele, e aí? Reclamação. Só meus amigos ricos que reclamam. Inclusive minha mulher. O diretor do serviço foi o primeiro que veio reclamar comigo. Falou assim, mas espera aí. Você lembra uma pesquisa que nós fizemos aqui, em que os menininhos da escola, estrategicamente feito, o prefeito era muito inteligente, fizemos uma pesquisa nas escolas, Wagner, para os menininhos perguntar em casa, cada um trazia quanto que era a conta de celular da família. Então, ele tinha que trazer da empregada, se ela ficasse lá o dia inteiro, da mãe, do pai, da avó, da irmã mais velha que tem, juntou tudo. As contas eram geralmente 4 a 5 vezes maior do que a conta de água. O celular é barato, a água é cara. Né? Outro conceito nosso aqui errado. Um recurso que não é brincadeira. Então, esse leque de indicadores, até que nós vamos passear por eles agora com a ajuda da Juliana, eles nos permitem a enxergar a eficiência nessa chamada árvore de resultados. No saneamento não dá para fazer um ranking do tipo IGM. O IGM você sabe dizer, porque num indicador só você consegue fazer isso, mas no saneamento não dá. Por exemplo, quem que é o melhor em desempenho na área de gestão de água? Aquele que perde menos água. Né? Quem que é o melhor no atendimento? É aquele que atende o maior percentual da população. Então, o computador faz isso, mas para 70 índices fica muito difícil. Né? Mas você consegue ranquear em determinados quesitos. Você faz isso em questão de segundo. Outra coisa que o sistema CFA está propondo e deixando para os municípios também, é uma modelagem que foi feita na equipe que me ajuda também, sem ônus. Tem o maior escritório de advocacia do Brasil, que um advogado me ajudou a construir um modelo de regulação baseado em benchmark das melhores práticas do mundo inteiro para ser oferecido aos municípios de graça, para não dar gastadia com o advogado.
vai estar disponível. Todos os eventos que a gente for vão estar disponíveis. Né? São 4 projetos de lei, que cada um se adapta do seu jeito, né? Adequando as leis federais, que já são boas, já são muito boas, as leis federais, só que elas não atingem os municípios. As leis federais são feitas para as coisas os serviços que estão na esfera federal. Por exemplo, a energia elétrica está na esfera federal, mas a água não está. Bom, e outra questão fundamental desse processo é que ele vai se enraizar através da educação corporativa. Nós temos hoje uma plataforma de educação corporativa que é sabidamente já bem sucedida. Né? A Universidade Corporativa do Administrador hoje é uma realidade. Ela tem condição de fazer desenvolvimento e entrega em condições de igualdade com qualquer outra. Então, o primeiro projeto que nós estamos trabalhando, já tem um segundo, o primeiro é esse com a COP, o FRJ, para desenvolver um módulo, que é o módulo inicial. Esse módulo inicial ele é focado em governança, gestão e planejamento. Ele seria desenvolvido, os conceituais, com professores da COP e outros professores, administradores que nós tivemos, inclusive eu. Eu, por exemplo, vou fazer o primeiro módulo, vou doar, transformar como se fosse um livro, doar para o conselho também, para poder ser distribuído à vontade, aquele que se inscrever, baixar, assim como você fez doando um seu. Né? Eu queria cobrar, mas depois que você fez o seu de graça, eu fiquei sem graça. Né? Então, nós vamos fazer isso. E quem puder contabilizar, o Mauro, por exemplo, já se ofereceu para fazer um módulo. Não sei se for planejamento estratégico, não sei qual que é, fazer um módulo também de graça. Você vai gravar umas aulas, vai escrever um paper, um compêndio, um pequeno livro, né? E nós vamos distribuir para poder esse pessoal acessar. E, naturalmente, que é importante que ela seja cobrada em alguns casos. Porque fica de graça baratinho demais, o cara faturando de pão de graça demais, fica meio sem vergonha. Sabe como é que é essa coisa de levar vantagem, né? Tem que ter um mínimo comprometimento. Além dele... Primeiro que o sistema da Universidade Corporativa, que a Berenice já me demonstrou, o cara não consegue morcegar hoje, enganar. Botar um menininho dele brincando, clicando lá para fazer de conta que está tendo aula, lembra? Não tem, isso não cola. Ele tem que estudar mesmo, ele tem um tempo. Se ele começar a clicar demais, eu vou pode parar, você não está brincando, você não está estudando, não. Né? Então, isso é muito importante, esse modo. Lá no Mato Grosso, o Tito já trouxe para o debate nosso a Universidade do Mato Grosso, que estava lá com a gente, em Gramado. E a Federal junto, as duas. Então, lá de lá já foi feito um pré-acordo, não tá assinado, mas assim, as pessoas motivadas e tudo, ele já está trabalhando isso lá, nós vamos fazer um evento, esse evento lá vai ser o primeiro, depois nós vamos aprimorar, e os outros estados que se quiserem se candidatar a fazer, já aproveita os erros do primeiro para poder levar, e já pensar nas universidades e nos parceiros locais, né, que podem se interessar, os parceiros locais, para poder a gente se ajustar. Lá no Rio Grande do Sul também tivemos oferta de pessoas que estavam lá, mas isso não é assunto para a gente tratar. O conselho é que deve tratar. A gente só percebe que tem que as pessoas procurarem, né? Mas sempre o conselho é que vai fazer isso, porque a gente não tem condição de cuidar e nem interferir em assuntos domésticos. Não é isso? Essa que é a ideia. Então, a educação é uma forma da gente treinar administradores do interior que não têm acesso, usando gente boa, treinada para dar as aulas, gravar as aulas, com apoio das universidades locais, que possam ajudar na parte prática, na parte presencial. Né? Continuo reafirmando que eu sou contra fazer de graça, mas não é preço de mercado. E agora, a melhor parte com a Juliana, se a Juliana não tiver fugido. Boa tarde a todos. Vou dar uma piruada, como a gente diz lá no piruada. Belém está em 0,72 centavos. Barato, né? Tá joia. O que pode significar isso? Subsídio. Rancharia está com um real, metro cúbico, 1.000 litros. Barato. Pode significar subsídio. Gramado, R$7. Caro demais? Para isso, nós podemos, isso é um indicativo. Né? Isso é um indicativo. Isso é uma luz que, para o gestor acender a luz, o que ele pode fazer? Vai ter que investigar. Né? Ele tem que ter expertise. De quê? Tem que ter o feeling. Por que está assim? Isso é positivo ou negativo? Às vezes, até o subsídio é positivo. Se, de repente, a água é muito cara ali, se eu pegasse aqui no Rio Guandu, que abastece 80% da água do Rio, do Rio de Janeiro,
pegasse um caneco de água lá, colocasse em cima da mesa e pedisse para os senhores beber essa água, iam querer beber? Ia ter um visual ruim, ia ter um cheiro ruim, mas tratada, vocês beberiam, porque 80% da população bebe essa água. A água é boa, mas tem um custo para fazer o tratamento. Sim, eu vou chegar lá. Rancharia e lá Belém. Rancharia é R$1, mas ela vem, não tem rio lá, não tem lago. Ela vem de poços artesianos de grande profundidade. O que significa isso? É quase água mineral. O que se tem que colocar nessa água? Flúor e cloro. Flúor e cloro. Então, o custo é baixo. Para a gente saber se isso aqui é subsídio ou não, nós temos que olhar outro indicador. Qual é o indicador? O custo da produção disso. Se o custo for maior do que a venda, tem subsídio. Então, agora vou pedir para a Juliana ali pegar um indicador e a gente olhar lá o custo de produção do metro cúbico. Cezan. Vai fazer o gráfico agora. Vamos descobrir que Belém está cobrando quanto? Quanto é que custou para produzir um metro cúbico? 99 centavos. E Belém vendeu por quanto? Subsidiou. Está subsídio. Rancharia, vou ver a rancharia. Custou quanto para produzir? 70 centavos. Vendeu por R$1. Ganhou 30% em cima da população. Tá? Gramado, vamos ver Gramado. Gastou R$3 e vende por quase 8. O que significa isso? Que o dinheiro daqui deve estar subsidiando outra coisa. Aí é gestão. O gestor, prefeito, é que vai ter a expertise onde vou colocar esse dinheiro. Tá certo? Então, lembrando, esses indicadores são fantásticos para quem sabe usar e sabe entender. Ó, o Gramado está ali, Campos do Jordão. Quanto é que está? 2. Vamos ver quanto é que ele vende. Aí, está ganhando dinheiro ali em cima, ou seja, está satisfatório. Agora tem que ver lá também, isso aí é indicador. Quanto que ele usa de pessoas terceirizadas? Qual o custo disso? Quanto ele usa de mão de obra? Precisa disso mesmo? Será que não poderia reduzir custo ainda mais se fizesse uma boa gestão? É isso que o gestor tem que analisar, utilizando esses indicadores. Como foi feito a Cezan, porque lá a água é cobrada junto com o esgoto, que é o mesmo preço, e todo o esgoto da cidade é tratado, que nós pagamos nesse preço aí. Foi separado isso não, aí? Aqui é água, tá? Aqui é custo de água, aqui é água. Aqui é água, não é esgoto. Tem os indicadores de cara, esgoto. mas como você tirou esse preço da água da Cezan? Não. Porque lá é uma conta única. Não, lá deve ser assim, metade é água, metade é esgoto. Tá? Meio a meio. Sim. O preço de um dobra e o preço do outro. Eu estou perguntando... Os dados de onde vieram? Não é suposição, não. Qual foi o preço que tirou para botar água? Qual foi o custo? Qual foi a referência? Não, isso aqui, o governo faz esse levantamento. Essas informações, esses indicativos... dados, atenção, o Chaves pode complementar isso melhor do que todo mundo aqui. Mas esses dados são oficiais, nós não estamos inventando nem fazendo nenhuma pesquisa de campo. Todos os dados são dados oficiais do governo. É isso, Chaves? No site do Ministério da Cidade, tem todas essas informações. Esse sistema muito bem igual bolado... o IGM, a mesma lógica do IGM, só que a gente agregou, a gente tem agora o IGM, tem esse... E agora temos o relatório de egresso, já temos 3. O próximo vai ser sobre presídio. Não estou duvidando, não. Estou querendo dar celeridade e confiabilidade, no meu entendimento, só isso. Certo? São dados oficiais do governo. Mostra outro gráfico, por exemplo, da questão do custo de pessoal. Para a gente ver como é que são essas empresas. Pessoal e terceirizado. Tem tem o global e tem a separação de pessoal com terceirizado. Despesa de pessoal por metro cúbico. O que significa isso? A tarifa é por metro cúbico, não é, gente? A tarifa é R$5 por metro cúbico, R$4 por metro cúbico, 1.000 litros, né? Então, nós vamos comparar também o salário do empregado em termos de metro cúbico, quanto é que custa. Por isso que é importante criar esses indicadores. Alguns indicadores são criados por nós. A maioria deles, né? Mas eles são para ser compartilhados. Então, quando eu comparo que 1.000 litros de água custa R$5 e eu consigo descobrir o custo pessoal
de uma empresa que tem 1.000 empregados, 10.000 empregados, custo pessoal em relação ao metro cúbico, eu estou parametrizando a eficiência do gasto pessoal. É por isso que tem esse significado. Então, como é que está aí? Despesa de terceiro por metro cúbico. Lá em Niterói, é R$ 575 a despesa de serviço de terceiro por metro cúbico. Lá em salário é 446. Tá certo? Eu estou conseguindo parametrizar isso também. Significa que Niterói, em termos de terceirização, é que mais gasta ali. Ou o segundo que proporcional mais gasta. Gramado é mais, proporcional. Gramado deve ter uma justificativa. Né? Ou eles realmente jogam água fora, ou faz aquela grama toda com água tratada, produzida pela Corsan de graça para vocês, e fala que é de graça, mas cobra na conta. Niterói, por exemplo, não é SEDAI, é uma empresa própria, particular. Empresa particular, né? Pois é. Ela terceiriza muita coisa ali. Tudo bem. Mas o ideal, inclusive tem um outro indicador aí que junta o salário, o custo do pessoal terceirizado, junto com o próprio, porque tem gente que manipula. Claro. Tem empresas estatais que nós podemos tirar depois companhia. Vamos comparar, por exemplo, depois aí. Sabesp, Sabesp e Sanepar, que são as melhores, a Copasa, e depois pega uma outra. A nossa SEDAI, que é um desastre. Pode ser. Aí vocês vão perceber, quando você compara esses indicadores, então, se um está chamando a atenção, você pode ir no irmão dele, para confirmar. Nós podemos ir lá, então, buscar o gasto de pessoal da companhia inteira. É isso que quer fazer benchmark, isso que quer fazer BI, né? Vocês querem usar a inteligência para isso aí, para tomar decisão. Então, tem cidades, por exemplo, que a gente sabe aqui, que o custo de pessoal, do pessoal administrativo que está na sede, né, é maior do que o custo do pessoal que trabalha no campo, efetivamente. Você tem muito disso, é o cabide. Você identifica cabide fácil aqui, em 2 minutinhos. Né? Principalmente agora tem um assessor, Douglas, meu assessor especial para assuntos de gestão de saneamento. Ele está afiado, cara. Tem dia que eu esqueço o indicador, eu ligo para ele. Ô, Douglas, como é que é aquele mesmo? E estão cobertos em outros quadros? Tem município que está fora de companhia, está todos aí também. Tá, okay. Não, tem uns que não têm informação disponibilizada. Então, aqueles que não tinham, ou estava parcial, nós tiramos fora. Lá no Espírito Santo, eles vão perguntar isso, né? Claro, com certeza, não, todos estão separados. É que o Espírito Santo já entrou aqui querendo fazer a segunda reunião. Se o Tito deixar. Não, o segundo. Porque o Tito parece que tem algum acesso, uma coisa que a gente não sabe aqui. Não sei. O que eu vou fazer com isso aqui? Mas se você considerar agora os dados, incluindo Brasília ali, Chaves, você tem os dados comparativos da... É chique, ó. Hein, Chaves? Se você considerar Brasília, agora, que incluiu também, que você está vendo que são muitas cidades que podem se colar ao mesmo tempo, você tem outros fatores, outras variáveis que precisam ser vistas. Muitas variáveis. Podemos pegar qualquer uma aqui, por exemplo. É bom olhar algumas para a gente poder entender melhor a lógica. Pois é. Vamos ver a produtividade pessoal. Isso. Ligações por empregado. Quem é que está pilotando aí? É você? Isso é dado. Quem é Antônio? Quem é Antônio? Antônio, isso dá precisão. Vai lá em transparência na gestão de pessoal. Então, vamos lá. Índice de produtividade. Deixa eu pegar aqui o mais complicado, que é o 102. Lá embaixo, o último. Então, olha lá para você ver. A Sabesp, olha o índice de produtividade pessoal dela. Significa que você tem o índice total. É o total de ligações ativas de água e esgoto. Total de ligações ativas de água e esgoto. Ativa é aquela que está cobrando. Dividido pelo número de empregados. Total. Terceirizado e próprio. Tá certo? A Sabesp tem 628 empregados, 628 ligações por empregado. Ligação por empregado. Tem lugar ali, igual a Caerja lá, tem 202 ligações por empregado. Ou seja, tem um empregado ali cuidando só de uma rua. Claro. Dá para entender? Isso é fantástico. Isso me demonstra. Claro. Isso aí não tem jeito de enrolar a conversa. Isso não passa na cabeça de engenheiro, gente. Não passa. E nem de político. Nem de político. Porque se o cara entender que ele está privilegiando um determinado grupo corporativo, né? Que camuflou é um aumento indireto, né? Não sabe o que ele fez? 6 metros cúbicos significa 600 litros por dia. Mas o índice médio da Bahia é 3,2 habitantes por casa. Então, eles fizeram a conta que eu fiz. Foi roubado de mim isso aí. Porque ele deu baratinho, deu esse aí barato, e a turma que está acima disso tratou como rico. Subsidia. Tratou como rico. O Douglas falou. Não, porque vocês gastam água demais na Bahia. Você joga muita água fora lá, viu?
Joga, eu tenho a estatística boa lá. Lá, se a gente quiser pegar alguns municípios da Bahia, gasta. Agora, o pessoal lá realmente é calor mesmo, né, gente? Ah, só para lavar a escadaria gasta isso tudo, né? Bichinho, meu Deus do céu. Se manhã souber disso, hein? Gastando água desse tanto. Bahia trabalha muito. Vai lá, só lavar a escada, cansa. Mas é Bahia, sem querer ofender, porque você também é engenheiro, ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Eu não me mas sinto ofendido. Você poder não. interpretar bem. Eu não me sinto, não, porque, felizmente, a dupla é bem equilibrada. Uma ajudou a outra. Que bom. Não. Que é isso? Estou te elogiando, viu? Estou te elogiando. São complementares. Porque eu sou administrador. Eu ainda tenho uma pequena empresa. Mas o que eu gostaria de parabenizar, isso aí que me tocou muito, em termos de engenheiro. Não é? Eu jamais imaginei a abordagem de gestão como engenheiro, jamais imaginei a importância dessa colocação. Eu fico muito feliz. A sinceridade do Ibrahim realmente me deixa muito feliz. Desse papel eu acho importantíssimo. Eu acho que poderíamos enriquecer mais, viu, Thiago? Se abordássemos também como o papel da gestão ambiental. Porque repare que a busca do recurso, a perfuração de poços, a salinização de açudes, esse é um problema de gestão. É verdade. Constrói açude. Já está ajudando a aperfeiçoar, né? Isso nós temos que fazer agora o seguinte, assim que a gente consolidar isso. Engenheiro, não, mas você está corretíssimo. Quando a gente acabar de consolidar isso, vamos tentar identificar bases de dados ambientais que tenham a mesma confiabilidade desse, né? Para acrescentar. Lá no IGM eu sei que tem um indicador muito bom. Exato. Nós podemos trazê-lo e colocá-lo misturado com um desse aí para comparar, que ele vai enriquecer. Só que nós estamos... Não, já conversamos sobre isso, não, Adriano? Mas é porque ainda estamos... Esse aí nós estamos na beta. Ele já está no ponto final, ele já avançou, ele está lá na frente. Né? Nós temos uma caminhada mais lenta. Mais ou menos. Ele disse que a versão era para dezembro, só vai entregar em janeiro. Mas ele está muito na frente. Porque ele está assumindo conosco, sabe, o compromisso, que todo janeiro vai ter que corrigir todos os anos de higiene. Sim, mas a qualidade dos indicadores está muito boa. A qualidade está muito boa. Claro. Então, o que acontece? Esse aí não, nós ainda vamos no meio do caminho, talvez excluir algum indicador e substituir por outro, tentar descobrir esses aqui. Sabe como é que nós estamos fazendo para poder atender essa demanda sua? Vai lá, Ju, em governança dos recursos hídricos. Sustentabilidade dos recursos hídricos, volta lá. Lá a gente está abordando de forma indireta isso que você está querendo. Já que eu não tenho como fazer diretamente, olha lá, tem um grupo lá, ó, só índice de sustentabilidade, que eu tento entender. Por exemplo, deixa eu escolher o índice primeiro, Ju. Sustentabilidade dos recursos hídricos. Volume... Você está no indicador... Isso para todos saberem. Ô, João, eu não estou enxergando nada daquele ali, ué. Você também não? Ah, bom, então não sou só eu. Esse é a sustentabilidade mesmo? É. Então, perda de água é uma forma da gente ver. Você que tem uma perda de água muito grande, ele está desperdiçando recursos hídricos. E os gatos, né? Tem que considerar as perdas por roubo. Os gatos nós temos aqui, ó, índice de hidrometração. Uma casa abastece outra e não Sim, nós temos hidrometração em outro lugar. Então, numa próxima revisão, daqui a uns 6 meses, um ano, eu creio que a Juju, mas o Douglas vão estar muito bem, né? Vão estar. E já estão. Né? Eles vão me dar aula nesse negócio, não vão? Vão. Então, a gente fazer uma revisão e acrescentar algum outro índice ambiental que você possa confiar nele e colocar na cesta. E que ele possa ser compatível com todos os municípios. Né? Enquanto não tiver isso, nós vamos pelas beiradas. Se você sabe que ele tem uma perda de água muito grande, ambientalmente, ele está desperdiçando um recurso precioso. É verdade? Então, você tem que ver isso. No caso, por exemplo, se ele está tratando pouco esgoto, é um outro indicador. Ele está prejudicando o meio ambiente. Então, a gente pega pelas beiradas. A gente pega por outras, de forma indireta. O ideal seria você medir, né, lá quantos metros cúbicos de esgoto que ele trata. Né? Sim, consigo fazer. Com certa segurança. Com certa segurança, né? Mas a colocação dele é muito importante, porque não tem. Quem sabe a gente consegue. Não tem. Então, fica o desafio aqui. Eu falei com você, engenheiro, mas também, né? Não é tão mal, né? Não fala assim, não. Não fala assim, não, que o nosso anfitrião também é engenheiro originalmente. É mesmo? É a forma do Jorge Humberto, só que da área elétrica. Ele dá choque. Humberto, eu não vou falar mal, não, que ele dá choque. Não, mas nesse sentido é o seguinte, esse processo aí, talvez o ideal, a gente consegue fazer isso, da mesma forma que fizemos agora com colaboração, à medida que ele puder ser compartilhado, principalmente à medida que a gente for começar a envolver a parte acadêmica, né?
com os cursos, fatalmente daqui a 2 anos ele vai estar bem diferente do que está. Eu gostaria que tivesse. Mostra esse índice aí, né? nessa cidade. Aprimorado, porque exatamente, é o cara que eu estou dando curso para ele lá no Mato Grosso. Ele vai falar, mas esse aqui, igual o Ibrahim fez aqui. Então vamos tentar arrumar. E as pessoas, quando fica colaborativo, você mesmo já vai pensar. Ou pedir algum assessor seu da área ambiental lá. Quando é que tem um dado de boa qualidade físico que atesta a questão ambiental? Né? A gente encontrar esse indicador, que ele seja contínuo, né? Que seja fornecido anualmente, que você possa colocar, ele entra no índice. Né? Basicamente é isso, a gente pode comparar aqui a noite inteira. Perda de água, o último. Hein? Perda de água, então vai aí. Índice de perda de água por ligação, 0,51. Coloca aí Porto Velho, que eu sei que é alto, para vocês verem. Agora, quando a gente vai fazer uma análise disso, essa perda, você tem várias ferramentas para fazer. A situação da Sabesp, como sempre, é muito boa. Não, tem performance. A Sanepar é melhor ainda. A Sanepar do Paraná é melhor ainda. Sanepar, né? Agora, quando a gente tiver com o curso montado, aí você vai dar uma aula sobre isso aí, sobre as causas disso, como é que corrige. Aí você vai pegar um professor bom, vai explicar, chamar um cara que tem experiência nesse saneamento, um administrador que é experiente, para ele gravar a aula também. O que significa ali esse índice tão alto de Porto Alegre, de Porto Velho? Lá em Porto Velho, você tem 33% de ligações desligadas, inativas. É ligação pirata, que a empresa não teve competência de ir lá trocar, cobrar na justiça. Mas o cara está consumindo a água. Então ela não está sendo faturada, ela está considerada perda por causa disso. Ela está sendo entregue lá e não está sendo faturada. E tem as perdas de vazamento nos canos. E tem outra perda que tem lá, que a idade média dos hidrômetros lá de Porto Velho é 7,5 anos. E a idade recomendada máxima é 5 para um hidrômetro. Tá certo? Então um hidrômetro vai ficando velho, ele pode cobrar, ele vai perdendo a condição dele de cobrar. Então o desperdício de água vai nisso. E toda água que não é cobrada, você desperdiça mesmo, joga fora. Por isso que São Paulo tem um desperdício menor, Curitiba tem menor, a empresa toma esse cuidado. E também cobra um preço justo. O preço justo é aquele que alivia quem está... Nós falamos em 6 metros cúbicos, quer dizer, o padrão do Brasil era 5, era 10, eu inaugurei o de 6. Para dizer, os que fizemos de 6 era parecido com... O ideal seria dar até próximo de 0 para o índice de 3 mil litros, que daria certinho uma população média de 3 habitantes por família. Né? Você daria aquele básico, cobrando um mínimo mesmo. A partir dali, você tem que cobrar preço de caro, porque senão o cara joga. Esse negócio de você ficar jogando, deixando água direto na grama, não, isso aí você capta da chuva, cara. Você capta da chuva, coloca as calhas na sua casa, faz uma caixa d'água e usa para isso. Né? Água tratada, que você buscou lá longe, né, transportou, armazenou, gastou energia, gastou produto químico. Não é isso? Essa não, poxa. É um produto. Se você fizesse, é a mesma coisa da água mineral. Você não faria com a água mineral jogar na grama. Por quê? Porque você paga R$1 numa garrafa. O outro você paga R$1 num metro, em 1000 litros. É baratinho, né? Pois é. O que acontece? É quando a cidade, por exemplo, tem dificuldade de abastecimento, às vezes ela abastece o seu bairro hoje, amanhã ela abastece o dele, depois o dele. Quando volta, o ar passa, porque quando está vazio, o ar passa, ele movimenta o hidrômetro no começo, um pouquinho. Então ele rouba um pouquinho. Mas não é regra isso. Aquela que tem abastecimento constante em São Paulo, praticamente impossível. Eu sei que você está terminando, hein, Chaves? Chaves, está doido para mandar eu sei que você está terminando, a gente tem que terminar, mas eu preciso que você apresente alguma coisa de esgoto, porque ficou muito em água. Sim. A gente tem que mostrar o esgoto também, porque água e esgoto nós temos ambos. Vamos lá. É em verdade que o conservador paga e não tem esgoto. Né? Vamos lá. Se, por exemplo, o Brasil tivesse posto o dinheiro que pôs nas empresas campeãs, no governo Dilma e no governo Lula, nas empresas campeãs, tivessem posto o mesmo dinheiro, o Brasil teria saneamento 100%. Nota 10, 100% de todos os municípios brasileiros. 100%. Foi essa opção de destino que essa esquerda maluca fez no Brasil. As empresas campeãs viraram os Joélios da Silva e nós ficamos sem água e sem esgoto. É verdade. Vamos voltar lá em sustentabilidade dos recursos hídricos. Índice de atendimento total com esgoto. Não, vamos botar tratamento de esgoto, o IN 016.
Vão direto na veia. Último. Pega a Sabesp como um todo, Cesan, pega Gramado, vamos saber agora se Gramado faz a coisa do dever de casa. Vamos pegar aqui Campos do Jordão, estou pegando aqui mais ou menos de cabeça. São Paulo, cidade de São Paulo. Agora coloca aí Porto Seguro, vamos fazer uma homenagem ao Ibrahim. Santarém também não tem esgoto nenhum. Porto Velho ainda tem um tiquinho, ela tem uma merrequinha. É quase zero. O outro é nada. Então, eu coloquei cidades ali que tem 100% de tratamento de esgoto. Mas você vê ali que tem cidades que já têm um tratamento, essas que eu chutei aí. Tem tratamento, mas tem umas que não tem jeito mesmo. Isso aí é uma postura, que tratar esgoto, principalmente, o impacto que ele tem na saúde pública é um negócio que o político não consegue medir isso. O que é que cai na doença de origem hídrica, que é uma das grandes responsáveis por mortalidade infantil. Né? Não dá voto, exatamente, não dá voto. Exatamente. Tá bom, hein, presidente? Ok, muito Posso obrigado, calar a boca Chaves. agora, né? Muito obrigado. Esse trabalho é para todos nós. Acho que os conselhos regionais precisam usar esse trabalho. Acho que é um trabalho junto com o IGM. São trabalhos que se complementam e aí nos dão, tanto um IGM, que nos dão muito boas informações para a gente entrar em políticas públicas e fazer críticas e sugestões, como esse também de águas e esgotos. Eu fiquei muito feliz com hoje, porque nós estamos praticamente fechando, faltava também o ONICAD, que é o nosso relatório de egressos, que a gente fez com o universo dos registrados no Conselho, que nós temos no Conselho Federal. Eu realmente fiquei satisfeito, porque é o terceiro produto na mesma linha, né? E a gente vai ter que decidir aqui, depois, na Assembleia de Presidente, no plenário, se a gente vai pegar esses colegas nossos, que ganham 10 mil reais, 15 mil, 14, 7 mil reais, e que estão no Bolsa Família. O que a gente faz com isso, hein? Quando a gente sabe dessas coisas. Mas isso fica para mais adiante, quando o documento estiver pronto, né? Porque a gente está tirando dos outros.